Você já se inscreveu aqui no canal do Professor Leonardo? Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, venha fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão política. Nós somos um canal que fazemos reflexões políticas, sempre de modo analista, de modo frio e de modo bastante racional. Nas vésperas do Natal, o presidente Jair Bolsonaro deu um grande presente para a população mais pobre. E foi anunciado aqui em matéria da Folha de São Paulo que o governo vai fazer cortes nas áreas sociais, culturais e trabalhistas. É o governo Bolsonaro, um governo que de fato, agora pegando mais o lado de Paulo Guedes, é um governo que é muito, mas muito punitivo com as populações mais pobres. E isso nós já sabemos, e toda essa ação de Bolsonaro acaba se refletindo nas pesquisas de aprovação, onde nós vemos Bolsonaro sendo muito rejeitado pela população mais pobre. O presidente, pressionado por gastos na reforma da Previdência, gastos na Previdência, por conta disso o governo vai reduzir a verba para os programas em 2020. Então fizeram a reforma da Previdência e agora, por conta dos gastos da Previdência, vão fazer cortes nas áreas sociais. O governo Bolsonaro prevê gastar menos na parte social, cultural e trabalhista no próximo ano. E aí, por exemplo, o Minha Casa e Minha Vida terá o menor volume de recursos da história, assim como a fiscalização de obrigações trabalhistas e segurança do trabalho. Então, enquanto o Bolsonaro pune os mais pobres, reduzindo o orçamento do Minha Casa e Minha Vida, reduzindo a fiscalização trabalhista e também de leis trabalhistas e também de segurança do trabalho, ele acaba beneficiando as camadas mais ricas, principalmente os empresários, porque ao reduzir a fiscalização de leis trabalhistas e segurança do trabalho, ele torna um ambiente de trabalho mais permissível. Vamos continuar lendo aqui. O Pronatec quase desaparece no próximo ano. A equipe do ministro Paulo Guedes argumenta que os cursos oferecidos não atendem à demanda do mercado de trabalho. Para 2020, o Bolsa Família tem futuro incerto. Nem mesmo a 13ª parcela, promessa de Bolsonaro, está garantida no orçamento. O governo quer reformular o programa e dar nome de Bolsa Brasil. Os cortes afetam também as ações da área da saúde. Programa para distribuir remédios gratuitos ou com desconto à população de renda ou farmácia popular também não foi poupado. Apesar da intenção de expandir a cobertura de programas sociais, o principal desafio para a equipe de Bolsonaro é o teto dos gastos. Essa norma prevista na Constituição impede que a União eleve as despesas públicas mais do que a inflação do ano anterior. O investimento à cultura também despencará, especialmente na preservação cultural de cidades históricas. Para o Bolsa Família, o orçamento elaborado pela equipe econômica reservou 29,5 bilhões em 2020, menos que os 32 bilhões de 2019, e sem a previsão do 13º pagamento para beneficiários prometidos. A expectativa é que 13,2 milhões de famílias sejam atendidas. Essa é praticamente a mesma cobertura registrada em dezembro, após sucessivos enxugamentos do Bolsa Família promovidos por Bolsonaro. E aqui fala do Minha Casa Minha Vida. E aí nós precisamos entender por que Bolsonaro faz isso. Bolsonaro faz isso porque é um governo de direita. E o governo de direita, ele é também neoliberal, ele tem esse tipo de divisão. Essa é a forma que os governos de direita enxergam a administração econômica. E por quê? Porque lá atrás, nos anos 50, quando nós tivemos a criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, havia algumas condições que os países que solicitassem ajuda financeira do FMI precisavam atender. Na verdade, eram três condições. A primeira delas era enxugamento dos gastos públicos. A segunda era enxugamento dos salários e a terceira condição era elevar o valor do crédito. Tudo isso era para conter o aumento inflacionário, porque o que mais pegava naquela época, um dos pontos que mais pegavam, era o aumento inflacionário. Quando você encarece o crédito, corta gastos públicos, principalmente investimentos em infraestrutura, e reduz o valor dos salários, as pessoas não compram. E aí, obviamente, quando você não compra, sobra mais produtos no mercado, você consegue reduzir a inflação. O grande problema é que alguns países conseguiam sair da crise, mas vários acabavam tendo as suas crises acentuadas, porque quando você reduz o consumo, as empresas não vendem, as empresas não vendendo, elas começam a quebrar, começam a fechar as portas. Quando você começa a ter uma quebradeira geral, você cria um estado de muita ansiedade e apreensão nos investidores que começam a retirar os capitais do país, então você começa a ter uma fuga de capital que acaba acentuando ainda mais a crise,
mais empresas começam a quebrar, mais pessoas começam a ficar desempregadas, você reduz ainda mais o consumo, sem consumo empresas quebram, fuga de capitais e você entra num ciclo muito negativo de recessão. E essa ideia continua perdurando até hoje, porque basicamente são as medidas neoliberais, redução de gastos públicos, redução de salários e também encarecimento do crédito. O Bolsonaro faz isso. Porque quando você tem que fazer medidas, quando o Bolsonaro ele olha para o campo econômico, na verdade é Paulo Guedes, né? Mas quando o governo Bolsonaro olha para o campo econômico, o que ele faz, ao invés de trazer a população mais pobre para o consumo, para fazer a máquina econômica girar, porque você sabe que o que faz a economia no nosso país girar são as camadas mais pobres, é o consumo das famílias. O que o Bolsonaro faz, Bolsonaro é punitivo com os mais pobres, prejudica o consumo das famílias, prejudica a população mais pobre, aumenta a desigualdade e faz um governo para os ricos, que essa é a ideia toda do neoliberalismo. E é por isso que Bolsonaro é tão elogiado, é tão bem avaliado pelos mais ricos e tão mal avaliado pelos mais pobres. E depois acham que não há uma divisão no nosso país, não há uma polarização no nosso país. Claro que há uma polarização. E não é uma polarização de direita e esquerda, é uma polarização de ricos e pobres. Porque o governo Bolsonaro, ele faz um governo para as camadas mais ricas e pune as camadas mais pobres. E hoje nós temos uma divisão muito clara no nosso país. Aqueles que gostam de Bolsonaro, maior parte pessoas de alta classe, das camadas sociais mais altas, e nós temos as pessoas que rejeitam o governo Bolsonaro, muitas delas das camadas mais pobres. E nós precisamos criticar, principalmente aqueles que acham equivocado você promover um desenvolvimento econômico que acentue ainda mais a nossa desigualdade ou um governo que pune as camadas mais pobres. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.